Eu trabalhei e trabalho muito tempo com vendas, e com vendas a gente precisa desenvolver algumas sensibilidades especiais. E nessa noite eu estava pensando nisso tudo aqui e estava lembrando como é bom a gente ter sensibilidade de Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra que vai ser lançada direto ao teu coração. E é bom a gente ter sensibilidade, viu, irmãos? E não sei se os irmãos vão relembrar dos louvores que foram cantados aqui nessa noite. Uma coisa, Deus tem falado muito forte aqui. E eu estava sentado ali e Deus falou no meu coração. Há pessoas aqui que precisam de um socorro urgente da parte dele. De certo que há pessoas que adentraram esse templo nessa noite, que vieram somente para adorar. Isso é muito bom. E seria muito bom, irmãos, se todos nós conseguíssemos vir em todos os cultos somente para adorar a Deus. Mas a verdade é que, principalmente a igreja do século 21, a igreja que nós estamos vivendo, e aí não estou falando da Assembleia de Deus, estou falando da igreja em forma geral, nós vivemos dias tribulosos, dias difíceis. E é muito comum nós chegarmos num culto de adoração como esse e ver em pessoas, se nós fôssemos perguntar para cada um em particular aqui, o que você precisa, como está o teu coração, de certo que nós iríamos ouvir alguns testemunhos de pessoas que ainda nessa semana precisa de Deus, um socorro muito presente. Eu estava analisando, vendo aqui os irmãos falar a respeito de algumas enfermidades e pedindo oração. Me chamou bastante atenção quando o irmão ali estava falando sobre, acho que um rapaz que está ali internado com câncer, e parece também que o irmão estava falando aqui a respeito de uma criança. E irmãos, os tempos são tempos difíceis, são tempos trabalhosos. E quantos de nós aqui não necessitamos de um socorro urgente? Mas Deus, Ele falou ao meu coração que tem pessoas específicas aqui nessa noite, que adentrou aqui, que precisa de um socorro urgente da parte de Deus, que de repente adentrou aqui e as coisas não estão andando conforme você planejou. Há um ano atrás, eu descobri, na verdade a medicina descobriu, eu tenho 3 filhos, irmãos. Tenho uma filha que vai fazer 16, outra que fez 13, e tenho um filho de 4 anos de idade. E eu já quero começar esvaziando o meu embornal, porque tem gente que gosta de vir para pedir oração, mas não gosta de vir para contar a vitória. E há quase um ano atrás nós descobrimos uma enfermidade, uma anomalia genética nas minhas filhas, e elas perdem muita proteína. A proteína do corpo vai toda embora. E para você ter uma ideia, a minha filha mais velha, ela estava com um índice de proteína, com uma perca de 2.900 miligramas, 2.950 para ser mais exato, miligramas de proteína de perca, quanto que o natural do corpo, para a idade dela, seria de 150 miligramas. E essa enfermidade, ela atingiu as 2 filhas minhas. E interessante que quando nós descobrimos e fomos fazendo exame, chegou um momento que foi ter que fazer biópsia do rim da mais velha, e nessa biópsia foi constatado essa enfermidade. Eu confesso para os irmãos que me desesperei, fiquei muito preocupado, fiquei muito triste, e nós viemos lutando com essa enfermidade e contra ela, e temos pedido oração, e tem igrejas e pessoas, nossa família se uniu em oração, e nós temos orado, e Deus tem feito coisas grandes. E nessa semana, irmãos, nós abrimos um resultado que ela tem que fazer exame todo mês, ela tem que passar uma semana inteira fazendo exame. E nenhum desses exames, a mais velha está tomando hoje 8 tipos de comprimido. Tem um comprimido que é o prednisona, que é um corticoide, e afetou muito ela. Ela chegou a tomar 60 miligramas desse comprimido. E quando foi essa semana, nós fizemos uma nova bateria de exame e descobrimos que a proteinúria dela baixou para 250. Nós estávamos lutando, eu pedindo a Deus, a médica falando que pelo menos chegasse a 500, que já era uma vitória muito grande. E essa semana, e é interessante que a minha esposa, quando abriu, veio falar para mim e falou assim: eu vou fazer outro exame antes de passar no médico, porque caiu muito. A minha filha virou para ela e falou: mãe, não é que os ambulatórios estão errados, é porque Deus está operando na minha vida. Não impede a minha fé.
Irmãos, eu fiquei muito maravilhado e eu quero contar isso para os irmãos, porque isso faz parte. Eu falei para Deus que quando Deus fizesse milagre assim, eu contaria em todos os lugares que eu fosse pregar. E Deus tem feito maravilhas, e de certo, eu tenho muita certeza. Eu estou aqui convicto que tem pessoas aqui que vão sair daqui dessa noite de forma diferente. A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 3, e versículo 16, como é um versículo pequeno, vou pedir para os irmãos, o irmão ele já se colocou de pé, então vamos fazer assim, conforme é o costume da nossa igreja. Como o pastor Cláudio já disse aqui, eu congrego ali na sede, mas nós estamos aí cooperando com os irmãos, estamos à disposição da igreja. Capítulo 3 do Evangelho de João, e versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Podemos assentar, queridos? Nessa noite eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema, e eu gostaria que você olhasse para o teu irmão e dissesse para ele aquilo que eu vou dizer agora. Alguém morreu em seu lugar. E agora, para ficar mais específico, você vai dizer para ele: Jesus é o nome dele. Glória a Deus. Capítulo de número 3, versículo 16, que nós lemos o evangelista João, ele escrevendo aos gentios de toda a terra uma mensagem bastante específica. João, ele trazendo uma revelação de Deus, daquilo que Deus e das suas experiências, ele fala a respeito, ele começa no capítulo 3, falando a respeito da instrução de Cristo a Nicodemos, acerca do novo nascimento. E nessa instrução de Cristo, João, ele escreve aqui algo interessante, e ele traz algo que nos traz uma grande reflexão. A Bíblia diz que no capítulo 3, versículo 16, que o Senhor, ele amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que profetizou acerca da vinda de Jesus Cristo, mesmo antes de seu nascimento, da sua vinda aqui na terra, do seu ministério na terra. Quando eu falo de Isaías, irmãos, eu sempre lembro aos irmãos algo que é muito importante. Há profetas da nossa época que gosta de profetizar, mas que só profetiza depois que o fato aconteceu. E eu entendo que o profeta de verdade, ele profetiza antes que aconteça. É interessante que Isaías, ele tem uma das grandes revelações a respeito do Messias, e em uma das suas revelações, em uma das suas profecias, ele diz que o Senhor, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O evangelista João, ele diz que o Senhor, ele nos amou de tal maneira, que ele deu aquilo que era de mais precioso, o seu único filho. E aí eu fico pensando, irmãos, qual seria de nós? Outro dia eu estava pregando na série, estava falando a respeito de Abraão, e eu estava falando para os irmãos, que eu no lugar de Abraão, eu não teria coragem, ao menos de cogitar, o que Deus levou a Abraão, foi de levar Isaac ao monte, e dizer que Isaac seria oferecido a Deus como sacrifício. Nós conhecemos essa história, sabemos que na verdade Deus estava fazendo um teste com Abraão, e Abraão, a Bíblia diz que passou no teste. Eu como pai, eu digo para os irmãos, talvez eu não passaria nesse teste, talvez eu não conseguiria ser aprovado nesse teste, mas existe um adágio popular que Deus, ele dá o frio conforme o cobertor. E eu já quero adentrar dizendo para você nessa noite, Deus não vai deixar que essa situação que você está passando ultrapasse os limites da sua força. Eu não sei como você adentrou aqui, mas de certo que se a tua força já estivesse esgotando, Deus está dizendo para mim te dizer nessa noite, há um final de cativeiro para você, há um final de prova marcado para essa noite, para a tua vida. Você vai sair daqui diferente, porque o nome de Jesus será glorificado. E quando eu estava sentado, o Espírito Santo falou ao meu coração e dizia, Deus tem muito interesse de ser glorificado em vidas aqui
mostrando para a tua rua, é mostrando para a tua cidade, é mostrando para os seus parentes, é mostrando para aqueles amigos seus, até mesmo para aqueles que se levantaram como seus inimigos, mostrando o milagre dele na tua vida. E há uma unção de milagres aqui nessa noite, e mediante a tudo que foi contado e cantado aqui, eu posso dizer com a autoridade de Deus para os irmãos: Deus tem muita vontade de curar pessoas aqui nesta hora. Há uma vontade de Deus tremenda de entrar na tua vida, na tua saúde. Há uma vontade de Deus tremenda de adentrar no seu lar, na sua parentela e restaurar pessoas. Deus está interessado em realizar isso. E é interessante que quando nós olhamos para uma noite de quinta-feira, há cerca de mais de 2000 anos atrás, nós vamos ver a história de Jesus Cristo, quando ele vai para o Getsemane. E quando Jesus estava no Getsemane, ele estava orando, irmãos. E aí na oração de Cristo, porque nós sabemos que ao mesmo tempo que Jesus veio como Deus, ele também era homem. E aquela coroa de espinho, eu gosto de lembrar isso para os irmãos, aquela coroa de espinho foi real. Aqueles pregos que vazaram os punhos de Cristo foi real. Aquela lança que lançaram à altura do seu abdômen foi real, irmãos. Jesus fez isso, passou por isso, se submeteu a tudo isso, para que hoje eu e você estivéssemos aqui nessa noite e pudéssemos ter a certeza que há alguém olhando pela tua vida. A Bíblia diz que ele zela pela sua palavra e ele é fiel para fazer cumprir. E é interessante que nós, quando olhamos para quinta-feira de noite, quando Jesus vai ao Getsemane, estava começando a vitória da igreja. Estava começando naquela noite um momento muito grande da igreja, um momento de vitória da igreja. E a Bíblia diz que Jesus sente-se como homem, e ele sente a agonia da crucificação. E na agonia da crucificação, irmãos, Jesus, ele diz para Deus, diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Alguns historiadores dizem que dos poros de Jesus, da pele de Jesus, saiu sangue, verteu sangue. Os especialistas dizem que quando uma pessoa está sofrendo um infarto fulminante, quando ela está sentindo uma dor muito grande, você vê as pupilas se dilatando, os vasos sanguíneos, eles alteram muito. É natural quando você vê, eu já vi algumas pessoas se infartar, e você vê que os vasos sanguíneos dos olhos principalmente começam a querer estourar. E ali a agonia de Cristo foi tamanha, que alguns historiadores dizem que dos poros dele, de onde é natural sair suor, verteu sangue. Isso pode acontecer em uma pessoa quando ela está passando em um momento de agonia muito grande. Mas eu comecei a dizer tudo isso para narrar uma história de uma pessoa que não estava no Getsemane, de uma pessoa que também não estava vivendo livre, só para dizer para você que alguém morreu em seu lugar. E é interessante que enquanto Jesus estava no Getsemane orando, ali com os discípulos, passando toda a sua agonia dos momentos chegados da crucificação, a Bíblia diz, e a história conta, que naquelas épocas, alguns historiadores dizem que Barrabás havia sido preso, não porque ele era um bandido, mas porque algumas pessoas estavam protestando contra Roma, e nesse protesto contra Roma, Barrabás estava junto, e ali ele acabou cometendo um assassinato. Outros afirmam realmente que ele era um bandido, alguém que fazia, que causava o mal. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, que independente de como você adentrou aqui, do que você fez essa semana, alguém morreu em seu lugar. É importante os irmãos lembrar disso, porque nós, na verdade, irmãos, muitas das vezes esquecemos desse detalhe tão importante. Esquecemos que nós não estamos aqui por acaso. E a Bíblia diz que enquanto Jesus orava, o coração de Barrabás naquela prisão, eu gostaria de te transportar da forma espiritual para o cárcere onde Barrabás se encontrava.
Estava chegando o momento da crucificação dele. A Bíblia diz que, e os historiadores contam, que quando alguém ia ser crucificado, anteriormente era tirado as medidas do corpo e dos braços, principalmente, daquele que ia ser crucificado. E Barrabás estava taxado. Barrabás havia já recebido a notícia que ele iria se crucificar. Se fossem alguns países que velam ou que aceitam a pena de morte, eu poderia dizer para os irmãos essa noite que Barrabás, ele sabia que ele estava no corredor da morte. E eu fico imaginando, irmãos, de vez em quando eu me pego pensando na situação de Barrabás. Imagina você que nos dias que aproximava a crucificação dele, quando o carcereiro ele se aproximava, quando Barrabás trancafiado na sua prisão, ele ouvia os passos de alguém se aproximando da prisão. Eu acredito, como ser humano, que o coração de Barrabás estremecia, porque ele não imaginava exatamente qual seria o momento. E quando alguém se aproximava para trazer talvez o seu alimento, ele ficava pensando: será que essa é a hora? E na medida que os dias iam se passando, Barrabás, ele sabia que ia chegar o momento da sua crucificação. E era uma angústia, eu acredito assim, era uma angústia para Barrabás ouvir os passos de alguém se aproximando da sua cela. Ele sabia que em qualquer momento, e eu fico imaginando, irmãos, no dia em que foram tirar as medidas de Barrabás. Imagina você é levado a um lugar para abrir a sua própria cova. Imagina você que está aqui nessa noite, se alguém te chamasse, te pegasse aqui e levasse a uma funerária para que você adentrasse no caixão e me disse qual seria o caixão que cabia na sua estatura. Eu não sei se os irmãos sabem disso, eu trabalhei em funerária durante 9 anos e existe caixões específicos para a altura de cada pessoa. Não sei se os irmãos sabem disso, mas existe um padrão normal e outros padrões de caixão. Por isso que é muito natural, às vezes, o agente funerário, quando ele vem, alguns andam com uma trena e mede, entendeu? Alguns, quando é muito prático, olha para o corpo e já vê. Mas a verdade é que ali não tinha condição de alguém olhar para Barrabás e dizer: olha, a estatura da parte da cruz que vai ser colocada nos braços dele é essa. Não, a história conta que Barrabás foi levado e ele foi medido à altura dos seus punhos, porque era necessário fazer isso, porque na hora da crucificação precisava que o buraco que o prego fosse entrar tivesse já marcado para facilitar o momento. E eu acredito que um dia desse alguém leva Barrabás para fazer as medidas. E eu acredito que nesse dia para cá, Barrabás olhou para todas as circunstâncias e ele entendeu que estava chegando, que havia chegado o seu momento. Estava certo, estava marcado o dia da derrota dele. E é interessante que eu fico pensando, irmãos, em Barrabás. A cada momento que alguém adentrava naquele cárcere, e eu posso trazer isso para a tua vida hoje. Amanhã está chegando segunda-feira, e talvez você adentrou nessa igreja hoje, dizendo: meu Deus, como será essa minha semana? E na medida em que as coisas, que os dias vão se passando, você vai pensando como que vai sair desse problema. E tem muitos aqui que não estão aguentando mais ouvir o passo, porque alguns passos têm incomodado você, porque tem te angustiado, porque está chegando uma data que você precisa sanar um compromisso. Ou você entra na sua casa e vê dia após dia os seus filhos se prostituindo, ou então nas drogas, ou seu esposo em uma situação difícil, ou você vê a tua situação cada dia mais difícil, e na medida que as coisas se aproximam, talvez você adentrou aqui e o teu coração pulsa, arde de dor, de angústia, porque está se aproximando um dia marcado, onde você pensa que não tem mais jeito. E é interessante, irmãos, que naquela noite de quinta-feira, Jesus vai para o Getsemane, e ali, enquanto Jesus estava no Getsemane, Barrabás estava dormindo o seu sono de angústia. Essa semana passada eu estava pregando no Cadija, estava falando sobre noites em travesseiro de pedra. E tem muita gente, irmãos, que como Barrabás, estão dormindo em noites de travesseiro de pedra. Eu acredito que aquela quinta-feira, aquela noite de quinta, não foi uma noite comum na vida de Barrabás. E é interessante, irmãos,
que eu acredito que ele sabia que sexta-feira era um dia propício de crucificação, e ele sabia que estava chegando o seu momento. E talvez na medida que Jesus sobe ao monte, lá no cárcere, lá na prisão, Barrabás estava com seu coração tremendo. Na medida em que Jesus ora, pedindo para que Deus, se possível, passasse dele aquele cálice, aquela angústia, Barrabás também já não tinha mais esperança. Ele estava naquela situação difícil. E talvez você adentrou aqui exatamente assim, com uma situação extrema na tua vida, uma situação que você tem olhado para um lado e para o outro e não vê mais saída. Talvez você adentrou aqui nessa noite e não está sentindo mais o chão sobre você. Talvez as coisas estão de uma forma que elas se desmoronaram ao teu derredor. Ei, mas eu quero trazer uma palavra de Deus agora ao teu coração. O salmista, escrevendo o Salmo de número 21, ele diz o seguinte: que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. No Salmo de número 90 ele diz isso: 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Eu vou dizer um negócio para você. A partir dessa noite, você vai ver potestades caindo ao seu lado. Você vai ver milhares caindo ao outro lado. Mas a minha Bíblia me dá autoridade para te dizer nessa noite: você vai habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você vai descansar em segurança. O esconderijo do Altíssimo está sobre a tua vida nessa hora. Deus, ele tem interesse de te trazer para debaixo da sombra do Onipotente. E eu quero dizer para você que debaixo da sombra do Onipotente você está guardado. Deus está dizendo para pessoas específicas aqui nessa hora: fica tranquilo, fica tranquila, porque enquanto você está aqui, você está sendo guardado debaixo da minha sombra, diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante, irmãos, que ali no Getsêmani, Jesus tem a sua primeira prisão, e os soldados vêm para buscar Jesus. E da noite de quinta até que amanhecesse o dia da sexta-feira, Jesus passou por 7 julgamentos. Algo extraordinário aconteceu. Era natural passar pelos ritos dos julgamentos. Era natural que isso acontecesse. Mas as audiências, como é no dia de hoje, eram marcadas antecipadamente. Mas para crucificar Jesus foi diferente. Fizeram exceções extraordinárias. A justiça criminal naquele dia fez pregão. Ei, querido, talvez o inferno tenha feito plantão para te derrubar. Talvez Satanás, ele tentou e fez tudo para te derrubar. Mas você adentrou neste lugar essa noite, e você vai sair daqui de posse de vitória. Talvez você adentrou aqui como réu e vai sair daqui como liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. E é interessante dizer, irmãos, que julgaram Jesus. E quando julgaram Jesus, alguém disse: olha, não vamos crucificar esse homem, porque nele não vimos defeito, não há condenação nele. Como era de costume, na Páscoa soltava-se um preso. E aí colocaram Jesus e Barrabás. E aí a grande multidão diz: olha, solta Barrabás e crucifica Jesus. Eu não quero dizer para os irmãos qual que era a condição espiritual de Barrabás. E é muito importante dizer isso para os irmãos. Não importa como você adentrou aqui, o importante é o que Deus vai fazer na tua vida a partir de agora. Talvez a condição espiritual de Barrabás não era melhor. Ele estava ali taxado como ladrão, como criminoso. Mas interessante, irmãos, que naquela manhã de sexta-feira, Barrabás lá no cárcere, ele escuta as pisadas de alguém se aproximando. E eu quero parar um pouco para os irmãos, para que os irmãos se lancem nesse momento. Imagina lá Barrabás naquela prisão, dentro daquele cárcere, sabendo que tinha chegado o dia da sua crucificação, sabendo que tinha chegado a hora da sua morte. Que momento tão difícil, irmãos. E aí Barrabás escuta os passos se aproximando, e a Bíblia diz que Deus,
é aquele que sonda os nossos pensamentos, que esquadrinha as nossas entranhas. E a Bíblia diz que até os fios dos nossos cabelos, esses são todos contados. Jesus, ele tem um conhecimento categórico sobre a tua vida. Ele sabe cada momento seu. Ele sabe até onde você aguenta. Jesus sabe já o final da tua história. Jesus já tem ela escrito na palma das suas mãos, e ele é fiel e poderoso para assim fazer cumprir. E eu acredito, irmãos, que não tinha momento mais angustiante. Foi aquele momento em que alguém chega, encosta na prisão, tira o molho de chaves. Aquele carcereiro agora faz a primeira volta na fechadura do cárcere. E eu acredito que dentro do coração de Barrabás, ele estava dizendo: emperra a fechadura, não abre. Tomara que ela não abre. Na medida que a chave ia rodando, irmãos. Você já passou, não sei se alguém aqui já passou por um acidente, mas um acidente acontece tão rápido, mas ao mesmo tempo, para quem está passando por aquele momento, parece que a linha do tempo para, e você consegue enxergar tudo aquele momento. Embora para se virar uma chave é algo muito rápido, mas eu acredito que a linha do tempo parou para Barrabás, e ele vê cada virada da chave, e ele estava esperando quando aquele carcereiro entra e pega nas suas mãos. Eu acredito que dentro do coração de Barrabás estava dizendo para mim: está tudo perdido, não tem mais jeito para mim. E há pessoas aqui assim, que Deus está me dizendo: você entrou aqui dizendo, não tem mais jeito para a sua ação, eu não consigo mais ver saída. Ei, Deus vai trazer uma notícia para você nessa noite tão boa. E alguém que gosta de Barrabás pega nele, e Barrabás agora espera uma palavra de derrota. Barrabás talvez se adianta e diz: olha, rapaz, já está na hora. E alguém vira para Barrabás e diz: olha, rapaz, eu vim aqui para te trazer uma notícia. Outro vai morrer no seu lugar. Eu vou relembrar os irmãos, para os irmãos entenderem o que Deus está dizendo nessa noite. Estava tudo arquitetado para a tua derrota. Talvez chegue um momento que até você mesmo não está mais conseguindo acreditar na vitória. Talvez você, à medida que as horas se aproximam, você está esperando o momento da dificuldade acontecer. Barrabás estava esperando uma palavra final, uma palavra de derrota. E da onde tudo parecia perdido, da onde não tinha mais esperança, Barrabás escuta uma palavra: outro vai morrer no seu lugar. O que Barrabás estava ouvindo era dizendo: olha, todos os seus pecados, todas as suas angústias acabam agora. Eu costumo pregar e dizer, irmãos, que milagre não se explica, milagre se vive. Milagre não se explica. Não querer explicar milagres. Viva ele. Porque tem gente que perde tempo tentando entender como aquilo aconteceu. Não preocupe com isso, queridos, porque o operador de milagre, ele não se preocupa em explicar ele. Apenas ele tem interesse de operar milagre na sua vida. E Barrabás agora, para mim concluir, Barrabás recebe uma notícia em que outro iria morrer no seu lugar. Barrabás entra naquela prisão como preso, como condenado, e sai agora como liberto. Não estou aqui trazendo justificativa de merecimento, mas uma coisa eu sei dizer para os irmãos: Deus, ele não faz nada por acaso. Deus, eu às vezes faço algumas coisas que não tem propósito. Talvez algum dos irmãos aqui pode fazer algo que não tem nenhum propósito, mas Deus, queridos, não faz nada sem ter um propósito. E não foi por acaso. Os irmãos, é bom lembrar que quando Jesus foi crucificado, tinha um ao seu lado direito, outro à sua esquerda. Esses prisioneiros também estavam presos. Poderia ser qualquer um dos dois, mas Jesus, na sua infinita bondade, por algum motivo que a história não relatou,
mas escolheu Barrabás. Alguém que estava sendo taxado como preso, ou melhor, como criminoso, como assassino, como ladrão. E Jesus tira Barrabás de uma situação de angústia. E eu falei e rodeei tudo isso para te dizer uma coisa: se Jesus fez isso na vida de Barrabás, imagina o que Ele é capaz para fazer na tua vida hoje. Aleluia! Você que está ouvindo uma palavra de dentro do santuário de Deus, Deus Ele tem muito interesse em fazer hoje algo grande em tua vida. Deus Ele tem interesse de confundir o inferno para te dar vitória. Tem gente que diz assim: Deus vai abalar a estrutura do inferno. Irmãos, eu vou dizer um negócio para os irmãos. São duas coisas que eu não consigo pregar. É que você vai pisar na cabeça do diabo, que você não vai pisar na cabeça do diabo. Outra coisa, a estrutura de inferno nenhum vai se abalar. Sabe por quê? O único lugar que tem estrutura é o céu. O único lugar que tem que ter estrutura é a tua casa. O inferno, ele é desestruturado. Se os irmãos às vezes ouvir alguém dizer que Deus vai desestruturar o inferno, irmãos, ele já foi fundado sem estrutura nenhuma. Eu vou dizer para os irmãos, a pior angústia de Satanás é essa, porque enquanto você está aqui, que não consegue enxergar o que vai acontecer na sua vida, o próprio Satanás já sabe do plano de Deus, do projeto de Deus, das conquistas de Deus, das vitórias que Deus tem para realizar sobre a tua vida. E eu digo para você que é algo muito maior do que aquilo que você pensa, do que você almeja. É o que Deus tem planejado para a tua igreja, e isso Ele vai fazer na tua história, na tua vida, na tua família. Diz o Senhor nesta noite para ti. Para mim encerrar, que eu já passei 5 minutos, eu quero dizer para essa irmã que está sentada na primeira fileira ali de banco: a senhora, irmã, que está com uma blusa cheia de brilho, daqui eu estou vendo, é a senhora mesmo. Eu vou dizer um negócio para a senhora que Deus estava me dizendo aqui. Alguém disse para a senhora: não tem mais jeito para aqueles lá não, para de orar, não tem mais jeito, está perdido. E Deus me trouxe aqui para te dizer, viu, querida? Deus te trouxe aqui para te dizer também: Ele vai fazer uma coisa tão grande na tua casa, Ele vai fazer uma coisa tão grande na vida da tua família. Os teus estão guardados debaixo da sombra do Onipotente. Não importa como entrou lá, importa como Deus vai tirar de lá. Deus me manda te dizer nesta noite: